Começa mais um 16mm, eu estou aqui de volta para falar de O Rei Leão, dessa vez sobre a nova versão dirigida pelo Jon Favreau. E agora um aviso para você que é muito fã do 16mm e acompanha a gente desde o começo. A gente tem uma certa surpresa para você. Para quem acompanha a gente sabe que a gente tem o nosso podcast chamado 16 Minutos, que você pode escutar no Spotify e nos principais agregadores. E como a gente tem um episódio semanal, a gente está chegando no número 16 do episódio. E como sabe, como é o nome do canal e de todos os nossos quadros, o 16 é um número muito importante, por isso a gente quer você, que também é muito importante, participando com a gente nesse episódio. Então assim, se você acompanha o canal desde o começo e é realmente muito fã, entre em contato com a gente, seja aqui nos comentários, seja no Instagram, ou no Twitter, ou no Facebook, que a gente vai mandar o que a gente precisa de vocês para vocês conseguirem participar com a gente, beleza? E agora falar do filme que não está gerando boas impressões lá fora, só que eu posso dizer que muita coisa do que estão dizendo eu não concordo, assim, de longe. Já entrando na questão do filme, muita gente falou que falta uma certa magia nesse novo Rei Leão. E assim, se você comparar com a animação, realmente, mas tem que entender que são filmes totalmente diferentes. É uma coisa que o Jon Favreau já vinha falando há muito tempo, de que essa nova versão ia ser totalmente diferente da animação. Em relação à narrativa, não tem diferença alguma, a estrutura é exatamente igual, com alguns acréscimos, mas em relação ao todo, são dois filmes diferentes e por isso a gente tem que analisar eles de uma forma diferente, porque foi a mesma coisa que aconteceu com o Mowgli, né? Eu vou comparar diversas vezes porque é o estilo de direção do Jon Favreau, é o tratamento que ele quis dar para a versão live action dele dos dois filmes, porque as duas animações, tanto o Mowgli quanto o Rei Leão, por serem da Disney, tem um tom muito mais leve, muito mais cômico, é um filme muito mais colorido, justamente por ser animação e por trazer esse tom mais infantil. Os personagens são muito mais carismáticos no sentido de ser muito mais alegres, você se sente confortável, seja com o Baloo ou seja com o Zazu. Já na versão live action, o Jon Favreau ele quis dar um tom um pouco mais denso, mais sombrio para aquele universo, porque são duas histórias pesadas, tanto a do Mowgli quanto a do Rei Leão. Você tem tons muito altos que exigem uma densidade maior, seja no Mowgli com o Shere Khan e a relação dele com os humanos, ou seja na do Rei Leão, na questão mais familiar ali do Scar e do Mufasa. Então nesse ponto, da mesma forma que Mowgli agrada em diversos sentidos, não tem o porquê não gostar de O Rei Leão, justamente porque essas mudanças acontecem da mesma maneira. Então o tom cômico e divertido que existe na animação não existe, né, essa nova versão live action. Obviamente os personagens cômicos trazem esse tom, mas o filme é muito menos colorido. Então, como o Rei Leão ele tem um tratamento muito em cima das cores, principalmente vermelho e amarelo, justamente por serem cores mais quentes e retratar melhor a ambientação africana, a animação acaba explorando muito essas cores. Enquanto, se você vê imagens da savana africana, você não vai ver uma coloração totalmente avermelhada e amarelada. Você tem outros tons mais secos, né? É um lugar muito seco. E essa é a proposta do Jon Favreau. É fazer um filme mais realista, obviamente que não com animais de verdade, mas sim com a computação gráfica. Então, todas as atitudes performáticas dos personagens na animação não estão na versão live action, podemos assim dizer, da mesma forma, novamente, que acontece com o Mowgli. Então toda aquela performance que a gente vê com o Scar, principalmente, que eu acho que é o personagem mais exagerado, entre aspas, como eu disse na minha crítica da animação, ele tem vários tons. Então o Scar do clipe de Que Se Preparem tá longe de ser o mesmo Scar dessa nova versão. Então não teria como você trazer a mesma música sendo que o personagem é totalmente diferente. E aí que existe a questão da adaptação. E nessa forma que o Jon Favreau adaptou a narrativa, funciona
perfeitamente para todo o universo ali do Rei Leão e todo o universo que ele criou. Então o que eu vejo é porque o Mowgli ele não recebe o mesmo carinho que o Rei Leão recebe. Então eu acho que a visão acaba sendo mais crítica e mais exigente pro Rei Leão do que foi pro Mowgli. Porque eu vi muita gente elogiando muitos aspectos no Mowgli e os mesmos aspectos no Rei Leão estão sendo criticados. E como eu disse em relação à narrativa, a história é simplesmente a mesma, né? É a mesma estrutura, acontecem as mesmas coisas, as mesmas viradas. De um certo ponto isso é um tanto negativo, até porque essa nova proposta da Disney em trazer versões atualizadas de suas obras, o Rei Leão acaba não trazendo muitas coisas novas e em partes, como eu disse, eu acho ruim isso, que por outro lado eu entendo completamente, porque é a obra-prima deles e não tinha o porquê eles mudarem as coisas, porque não tem o que mudar, né? Então se você pega obras bem anteriores ao Rei Leão, eles têm certos problemas em relação ao tempo em que eles foram feitos, que às vezes trazem ideologias e conceitos que hoje em dia não funcionam mais. Então vale essa mudança. Agora o Rei Leão não traz muita coisa assim drástica como outras animações trazem. Então a ideia foi só fazer mesmo dar essa nova cara, né? O que eu acho que agora, 2019 era muito novo. Eu acho que eles tinham que esperar um bom tempo ainda pra frente, porque tem outras animações que merecem uma melhora antes do Rei Leão. Em relação às mudanças que eu disse, são assim, são vírgulas na narrativa, às vezes é alguma mudança geográfica, então os personagens na animação conversam num lugar e nessa nova versão conversam em outro. Mas tem alguns acréscimos narrativos que encaixaram perfeitamente, na minha opinião. São dentro de frases ou de palavras até, que são acrescentadas, mas que colocam coisas a mais no universo. E mudanças realmente acontecem mais em relação às hienas, o que eu simplesmente adorei. Então, como eu disse, não existe mais essas atitudes performáticas e muito exageradas na animação, e também dando uma autoridade maior para Shenzi, que aqui mesmo ela se torna líder das hienas. Tem também uma mudança relacionada a Sarabi, que na animação ela não tem uma participação muito grande. Aqui na nova versão ela também não tem uma participação grandiosa, mas tem certas pequenas mudanças com ela que eu acho que acrescentam muito e também conversa bastante com a personagem da Nala, que inclusive nessa versão você tem a explicação do porquê ela fugir do reino, e eu fiquei um pouco decepcionado, entre aspas. E em relação à narrativa também eu tenho uma pequena crítica em relação ao filme, porque tem certos momentos em que faltou um cuidado com a pausa, uma reação que ela acontece muito rápida e deveria ter um cuidado a mais, tipo desenvolver ali uns 3 segundinhos a mais já resolveria tudo. E bem, se eu tô falando dessa nova versão do Rei Leão, não tem como eu falar de um ponto principal do filme, que é o visual, que é simplesmente uma das coisas mais lindas que eu já assisti no cinema. O Jon Favreau, ele já tinha trabalhado com essa tecnologia no Mowgli, só que é impressionante como em anos ela evoluiu de uma forma absurda, e aqui a gente tem um trabalho impecável com o visual, mas não só no CGI dos personagens, mas também da ambientação e como tudo parece muito vivo, como tudo parece muito real, e o trabalho de câmera também do Jon Favreau, seja com foco, seja com luz, simplesmente impecável. A fotografia desse filme é linda. E quando a gente fala de Rei Leão também não pode esquecer de falar sobre as músicas, né? Como pra quem acompanhou todas as notícias, né, de jornada dessa produção live action, sabe que o filme tem todas as músicas da animação, inclusive uma nova interpretada pela Beyoncé. Primeiro vamos falar das músicas que existem na animação. Justamente por o filme trazer esse tom mais realista, né, e fugir bastante da animação de 94, as canções elas não possuem o mesmo tratamento da animação, então não vá esperando os mesmos clipes, né? Porque a animação ela tem muito disso, de quando for o momento da música, é o momento da música, e aí uma performance completamente diferente no visual. E aqui ele segue esse tom mais pé no chão. Então o clipe do Simba no O Que Eu Quero Mais É Ser Rei e o Se Prepare no Scar, eles têm o tom que o personagem do live action está pedindo e oferece. Eu acredito, eu posso estar sendo um pouco polêmico no que eu tô dizendo, eu acho que se não tivesse as músicas, eu acho que até seria melhor,
porque eu acho que a narrativa ia funcionar muito mais consistente com o universo que ela oferece, mas não que as performances musicais são ruins, longe disso, todas são muito bem cantadas, todas são muito bem apresentadas, o trabalho de clipe é muito inferior em relação à animação, mas como eu disse, conversa com o que o filme oferece e ele sugere também pros personagens e pra narrativa. Tem só um destaque, que como eu disse, tem uma música nova que é chamada de Spirit e é interpretada pela Beyoncé. E essa música dela é boa, não chega aos pés do Ciclo da Vida nunca, né? Os diretores falaram que talvez superaria, mas não chega aos pés. E mesmo que ela seja boa, eu acho que ela é mal encaixada na narrativa, porque ela aparece meio que do nada e ela não é uma performance cantada. Inclusive eu vou entrar aqui no ponto da dublagem. A Beyoncé junto com o Donald Glover fazem um trabalho espetacular na voz da Nala e do Simba respectivamente. Não consegui assistir dublado, então não posso dizer como foi a performance da Isa e do Ícaro Silva, mas na versão legendada tá simplesmente lindo demais, tá perfeito. Todas as dublagens são muito boas, com um destaque especial para 3 personagens, no caso do Timão e do Pumba, que são dublados pelo Seth Rogen e pelo Billy Eichner. Mas o maior destaque de todos é o Chiwetel Ejiofor como o Scar, que, cara, é espetacular, assim, é difícil ter palavras para descrever o que é esse Scar dessa versão live action. Ele parece um leão de verdade que tem essa ideia maléfica e realmente combina muito com a estrutura que o Jon Favreau quis dar pra ele, de não trazer esse tom mais performático e muito mais linear, como eu citei, e o Chiwetel entrega isso de forma muito perfeita. E agora a hora da nota. Como eu disse, são 2 filmes totalmente diferentes, né, a animação e a versão live action. Isso significa que as notas também vão ser diferentes. Como eu comentei na versão animada, eu não quis dar uma nota, mas se eu desse já estava muito claro qual era. E aqui eu vou dar uma nota 9. Eu acho que o filme ele conversa perfeitamente com o universo em que ele se propõe. Ele respeita demais a animação. E isso é muito bom porque ele só puxa a história principal e não copia todo o resto. Ele faz o papel dele no universo dele, na realidade que ele se propõe ali de verdade. Então é isso, se você gostou desse vídeo, aperta o gostei aqui embaixo, comenta também o que você achou dessa nova versão do Rei Leão, se você gosta do Rei Leão também. Pra quem não sabe, eu fiz a crítica da animação que também saiu essa semana, então assiste essa e depois assiste a outra também pra ver o que eu achei, pra também fazer a comparação caso você já assistiu essa nova versão. E lembrando que se você é fã do 16mm, manda mensagem pra gente pra você conseguir participar do próximo episódio do podcast. Então é isso, valeu e corta!